os Estados Unidos ia fazer lá a divulgação, né, dos casos de OVNI, da Área 51, mas também tudo ilusão, né? Porque você vai liberar o quê? Liberar o que eles acham que tem que liberar, preparando, né, o público para que em algum momento aconteça lá a invasão alienígena, né, o Bluebeam, as naves, a holografia, aquela coisa. Nem precisa ser holografia, nave. Nós temos naves interdimensionais aqui, interdimensionais, feita por eles mesmos aqui, com tecnologia de extraterrestre, dos que vivem aqui, dos que são planetários. À medida que boa parte do planeta vai despertando, vai clareando, vai isso aqui, como eu falei na outra live, eles vão arrumando outros mecanismos para iludir. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, os robôs, a coisa toda, e o ataque alienígena. O caminho é esse todo, que a gente vai seguir, e eles têm medo que as coisas simples que poderiam ser utilizadas como combustível, como energia, não pode, tem que complicar para ter. Só eu posso ter, você não pode. Se você tem, eu vou lá e tiro de você, entendeu? Porque eu tenho que ser o dono do mundo. É assim que as coisas estão, né, com os países que lideram o ranking aí, a coisa toda, né? Então a gente tem que estar alerta com tudo isso e prestar muita atenção na questão que eu falei, a inteligência artificial vai entrando, né? E você não percebe, às vezes, voltado para esses assuntos que está mais próximo, né? De, a gasolina está mais cara, isso, aquilo, alimento, a coisa está realmente difícil. E essa inteligência artificial vai ali comendo pelas beiradas, como eu falei. A gente tem que tomar cuidado, porque ela por si não tem consciência. Mas à medida que o ser humano vai lá o tempo todo e coloca, ela aprende e começa a manipulação. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Muita gente vem para mim, coloca nas minhas mensagens a voz e a máquina, aquele português que conversa com o chat GPT e tal, e o chat GPT realmente responde coisas que o ouvido de quem está desperto fala, pô, é isso. Só que isso ele alimentou, eu já fiz isso, coisas assim inacreditáveis, porque tem um agente, você tem o chat GPT, você tem um agente, você coloca aquele agente. Para quem tem o pago, não sei se no gratuito é assim, eu ponho lá, você tem 45 anos, você é expert em contato extrafísico, hipnoterapia, numerologia, não sei o que. Coloquei tudo que eu queria ali e aí começa a fazer a pergunta. Ele vai buscar no meu próprio material ou semelhantes e aí você fica encantado. Parece que aquilo lá, ele está raciocinando. Ele está falando para você o que você quer ouvir. E esse homem, ele pegou fama no mundo todo. Todo mundo me coloca para mim e fala, Jesus, é mais uma Matrix, bem, pelo amor de Deus. Não entra nessa, não deixa o que o outro tem, principalmente inteligência artificial, falar o que você tem que fazer. Entende? Porque ela é programada, ela não age sozinha, não pensa, não raciocina. Entende? E o maior medo da inteligência artificial é quem? Quem pode desligar tudo isso? O ser humano, bem, mas que o ser humano não tem poder. Eles têm medo disso. Agora, a pessoa vai lá, se subroga aquela tecnologia por um monte de informação para falar um monte de coisa que ele tem um raciocínio lógico. Então ele traz a coisa pronta. Daqueles raciocínios que às vezes você tinha que pegar uma ponta aqui, uma coisa ali, ele já faz tudo. Mas olha o perigo de você ficar preso em mais uma Matrix, achando que está sabendo tudo. Você acha que essa tecnologia de inteligência artificial liderada por eles ia te dar alguma informação de luz? Agora, serve para um trabalho, alguma coisa que você queira fazer, um estudo, uma pesquisa, isso sim. Mas não vá além disso. Tá? Porque não sabe. Tá pegando e pescando todo mundo. E como tem muita gente falando da mesma coisa, aí fica fácil para a inteligência artificial acumular aquilo, fazer uma resenha e trazer para você ali prontinho. Só que você vai ficando burro, me desculpa.
Você vai ficando burrinho. Você não tem mais condição de raciocínio, porque já está tudo pronto. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, saber que imperativo é o ser humano. E o ser humano que tem a centelha divina. Acabou e pronto. Eu vou fazer um especial do caso Karen e vou relatar todos os 3 casos, vou relatar e localizar mais ou menos a região, o tempo do que aconteceu. E nós vamos fazer um react, vamos dizer assim, em cima do caso Karen, que vocês percebem quem ouviu, né? E agora ele tá de novo só para membro, de vez em quando eu abro e fecho e tal, porque como eu vou fazer o react, eu deixei mais fechado, porque na hora que eu for fazer o react, aí eu abro de novo para o público, tá? Então isso já está aqui na nossa agenda para fazer, quer dizer, eu vou fazer isso, tá? E vamos fazer a localização da época, do tempo, tudo para vocês entenderem o quanto a Karen tem a ver nesse momento com a situação dos cientistas desaparecidos. Qual foi a mensagem que ela quis passar quando aqui esteve? Né? Como eu sempre me perguntei, os casos Karen é no passado ou é no futuro? Então a gente vai ter esse direcionamento, vamos dizer assim, nós vamos conversar, fazer um react. Não vai ser ao vivo, porque senão me estendo demais, aí já imaginou. Então a gente vai fazer gravado, mas eu vou fazer pontualmente, tá? É a outra compreensão que eu não tive naquele momento, porque era 2011. Mal a coisa tinha acontecido casos de abdução, então, mas de contato, eu não sabia lidar ainda, aquilo tudo era novo para mim, não sabia conduzir. Tanto é que você vê o caso Karen, é ela que fala o tempo inteiro. Eu só faço 1 ou 2, 3 perguntas lá no máximo. Por quê? Porque eu não entendia nada do que estava acontecendo, nada. Então ela relatou. Eu botei ela no transe e ela foi contando e foi indo. Rica, história rica. É emblemático, nunca teve nada tão rico. Porque fluiu, né? Não porque ela viesse buscar por causa de querer entrar em contato com outra linhagem. Não, ela veio passar uma mensagem. Algo que real, que ou aconteceu ou vai acontecer. Como ela é um ser humano de outra dimensão, ela não tem essa mesma linha de espaço-tempo que nós temos na 3ª dimensão. Mas esse é um papo tão maluco, que é por isso que tem gente desaparecendo, né? Porque é muito complicado. Mas vamos ter que entender isso aí. Para passar essa fase, é um jogo, uma simulação, um jogo, nós temos que passar essa fase, para entender a próxima. E vai tudo de forma balanceada, cadenciada, para não criar confusão, né? Porque aí a gente não chega a lugar nenhum, querer saber tudo de uma vez só. Não, aos poucos a gente vai relembrando, na verdade. Saber, todo mundo sabe. Não importa se tem outra linhagem, se é humano, comum, todo mundo sabe. O que é, todo mundo sabe. Só que esqueceu. Deram um apagão ali, que eu falei. E agora, os conhecimentos que a gente tem que tomar cuidado com a vibração por causa disso. E se eles desligarem, deram um apagão na nossa memória? Ah, o apagão da luz, estão esperando um apagão. De repente o apagão está aqui. E aí faz o quê? Né? Então, por isso é bom escrever, registrar, sabe, tudo. Eu sempre falo isso, né? Em algum momento pode apagar partes de alguma coisa, enfim. E a gente nem perceber. Mas é isso aí. O autista, ele tem essa capacidade da telepatia. Todos nós temos. Todos. Só que nós perdemos. Tem que escrever, gente, no papel. A gente que nem sabe mais escrever. A cognição tá indo para onde eles querem, né? Entendeu? Tudo pronto, já tudo escrito, já... Daqui a pouco até com preguiça de ler o que tá escrito, vai estar na tela, inclusive. Porque livro, então, nem pensar, né? É isso aí, vamos escrever. Todo dia lá, vai um pouquinho, 5 minutinhos, escreve qualquer coisa. De preferência uma carta para você mesmo, para o futuro. Legal isso aí.